E a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. Quando eu brinco aqui que o vascaíno jogou merda na cruz, e sinceramente eu nem acho mais brincadeira, olha ontem, o lateral do Palmeiras me dá uma bicicleta, pega a bola de lado, todo errado e consegue cortar. Se é um zagueiro, um lateral do Vasco, dá uma bicicleta e a bola ia lá no ângulo. Seria o Puskás dos gols contra. Seria o Puskás. E agora podemos dizer que o Vasco é um caldeirão. Não tem paz. Os caras comemoraram a vitória Pedrinho na última eleição e pá, grito, zoação, pá, é nós. E agora, clima de guerra. Pedrinho versus Edmundo. Edmundo dizendo que é um objetivo de vida, tirar o Pedrinho da presidência do Vasco. Não é mole não. Você vai acompanhar aqui essas falas do Edmundo. Eu quero muito saber a sua opinião. Além disso, claro, vamos falar muito aqui sobre o Fernando Diniz. Vários jornalistas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ter uma informação aí mais concreta, mas no momento aqui, vários jornalistas dizendo que o Vasco já acertou tudo com o Fernando Diniz. Nesse sentido, eu quero trazer aqui o ex-zagueiro do Vasco, o Rodrigo, basicamente hoje lá no seu canal, falando, não vai dar certo não. E aí ele vai pontuando jogador por jogador, resenha maneira pra gente trocar uma ideia. Quero aqui também trazer um corte rápido do programa do Neto, os donos da bola, falando do gol que o Vasco deu, muito interessante pra gente debater aqui, até mesmo sobre o Felipe, visando esse próximo confronto aí contra o Puerto Cabello, porque Freitas tá fora, Lloyd tá dentro, Luiz Gustavo, titular, Zuccarello vai fazer parte do grupo para essa partida aí contra o Puerto Cabello. Chega aí que tem muita resenha, além da gente falar também sobre a renovação de Felipe Coutinho. Ou seja, nesse vídeo tem muita, mas muita resenha. Mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, porque tem muita coisa pra gente falar. Tá na tela uma informação da galera do GE falando sobre a renovação de Felipe Coutinho. Vamos lá, ó. Felipe Coutinho e Aston Villa discutem o futuro do contrato do meia. A diretoria do Vasco trabalha com a possibilidade de um novo empréstimo, mas não descarta que Coutinho consiga a rescisão com o clube inglês e assine em definitivo com o Cruz Maltino. A confiança em um possível acerto passa pelo desejo do jogador de seguir no Rio e continuar vestindo a camisa vascaína. Tá aí, muito interessante aqui pra gente debater sobre o Felipe Coutinho e bate pronto, eu sou a favor da renovação do Felipe Coutinho. Mas é interessante a gente debater aqui a permanência do Coutinho e também do Payet, visando o jogo de ontem. Na verdade, analisando, né, o jogo de ontem. Porque eu entendo assim, família, não dá pra negar que Felipe Coutinho e Payet, alto nível, falando, né, tecnicamente. Agora, fisicamente, são jogadores, né, que conseguem ali desenvolver muito, marcar pressão, dar um tapa na frente, imprimir velocidade, puxar um contra-ataque. E para um time que tem as dificuldades do Vasco, isso é difícil de lidar, sabe? Eu entendo que o Felipe Coutinho, poxa, num Palmeiras, em um Flamengo, o Payet também, cara, ia render muito mais. Porque você paga 1,5 milhão pro Felipe Coutinho, que é um jogador, tecnicamente falando, só perde pro Neymar no Brasil. Só que você vai jogar do lado de um atacante pelo lado esquerdo, o ponta, que ganha 1 milhão, o outro ganha 900, o centroavante ganha 1,5 milhão também. Sabe? É diferente. Os caras que ganham isso têm mais recurso, têm mais talento, acabam ficando mais com a bola, né? Claro, bem treinado, acabam ficando mais com a bola. E aí você vai potencializar o Felipe Coutinho. A discussão, na minha visão, não é Coutinho, não é Payet, renova, não renova. É isso. É se nesse momento, o Vasco tem condições de ter esse tipo de jogadores. Né? Porque ontem, família, com o Vasco mais leve, mais solto, poxa, o Vasco perdeu, o Palmeiras, né, criou mais oportunidades, teve mais posse de bola porque é um time melhor e muito bem condicionado, né? Tava melhor fisicamente que o Vasco porque conseguiu também poupar nos últimos jogos contra Ceará e Bahia. Então é super normal o Palmeiras comandar mais as ações. Mas o Vasco fez uma boa partida. E essa boa partida do Vasco, eu acho que envolve essa condição física.
o Nuno flutuando, o Lloyd botando correria, um centroavante, o Ryan, né, com mais mobilidade, o Tietchan também, que, poxa, tem 33 anos, mas consegue entregar mais fisicamente que um Coutinho, que um Payet, então eu gostei. Então eu acho que essa é a discussão. Se nesse momento vale ter um Felipe Coutinho, um Payet ou qualquer jogador com as características parecidas. Muito bom, tecnicamente, mas fisicamente não entrega. Eu acho que esse é o ponto. Colocando isso na mesa, eu ainda sou a favor da renovação do Felipe Coutinho, ainda mais com a chegada do Diniz, porque acho que o Diniz pode potencializar esse jogador, mas queria saber a sua opinião. Falando aqui já da próxima partida, e comentando com vocês sobre o Freitas e o Lloyd, tá aí, ó. Lucas Freitas realizou o exame de imagem que apontou lesão. Retornou ao Rio de Janeiro para iniciar tratamento junto ao departamento médico. Lloyd Augusto sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, realizou exame de imagem que não apontou lesão estrutural da musculatura. Viaja com a delegação para Venezuela. Dessa forma, a família vascaína está aí, com Lucas Freitas fora e Lloyd Augusto como dúvida. Os jogadores da base, Lincoln e Zuccarello, se juntaram à delegação na manhã desta segunda-feira, em Brasília. Participaram do treinamento de hoje e seguem com o grupo para Venezuela. Família, deixa eu ver aqui, né? Com isso a gente pode entender, né, nesse jogo contra o Palmeiras, com a saída do Freitas, quem entrou não foi o Oliveira, né? Foi o Luiz Gustavo. Eu gostei da escolha do Felipe, por entender que é um jogador canhoto, né? E vai se adaptar melhor ali na função. É da função, né? Jogar pelo lado esquerdo. Já o Oliveira quebra o galho, né? No início do ano, inclusive, ele jogou nessa função ali com o João Vitor. Então dá para entender se o Felipe não poupar, na verdade não, né? O Luiz Gustavo eu acho que vai jogar de qualquer jeito. A dúvida é se vai poupar o João Vitor, colocar o Oliveira. Então o Luiz Gustavo vai jogar de qualquer jeito aqui contra o Puerto Cabello. Então toda a sorte do mundo aqui pro nosso cria. O que a gente pode pontuar, família, sobre essa partida é o que eu já comentei com vocês no vídeo de mais cedo. Eu acho que o Vasco deveria poupar boa parte do seu time titular, colocando só Coutinho e Verratti, que não jogaram contra o Palmeiras. Por quê? Porque a prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Vasco pode cair ainda mais, né? Não sei o horário, se já tá jogando, se vão jogar ainda. RB Bragantino e Mirassol. Mirassol acho que tá com 7 pontos. Vai jogar Juventude contra o Galo. Juventude com 7, Galo com 6. Então, a pressão nessa competição já chegou pro Vasco. Ah, mas a gente tem aqui, vamos classificar primeiro, Copa do Brasil, depois a gente corre atrás do Campeonato Brasileiro. Sabe que não é assim. Sabe que não é assim. O Vasco contra o Palmeiras sentiu o desgaste, muitos jogadores. Eu comentei aqui com vocês, teve lances ali do PH, que bem fisicamente, 100%, tanque zerado, ele ia dentro. Dava visivelmente para ver que o PH estava sentindo o jogo, o desgaste das partidas. Então, eu sou a favor de poupar boa parte do time contra o Puerto Cabello, entendendo a importância desse jogo. Pensando, visando a classificação. Porque o Lanús vai encarar o Melgar, fora de casa, né, um adversário mais complicado que o nosso, mesmo jogando fora de casa. Então, uma vitória e um empate lá, uma derrota, né, do Lanús, o Vasco assume a liderança e depois poderia, né, jogar até de uma forma ali no contra-ataque, fechando os espaços, né, bem fechadinho contra o Lanús, fora de casa, que é o nosso próximo adversário nessa competição, família. Mas vamos aguardar aí e ver o que o Felipe vai fazer. Mas falando em Felipe, eu queria trazer esse corte bem rápido da galera lá dos donos da bola, Neto, Souza, Veloso, falando. Olha só. Quem que tá livre? Só tem 2 caras livres. O goleiro e o Thor do Hugo. O restante tá tudo marcado. Nós dois estão juntos e o Hugo marca os dois. Não, brincadeira. Dá uma olhada aí, ó. Cara, é incrível isso. Ele é destro e vai puxar pra esquerda ainda. Olha isso. Se eu sou destro... Puxa pra direita. Puxa pra direita, pô. Se der uma coisa errada, eu tenho a direita pra chutar. Olha a marcação da defesa do Palmeiras. Tem uma sobra lá ainda. Não, dá uma olhada só a marcação. Onde tá o Everton? Olha só o time. Não dá pra dar... A gente tá vendo isso de uma maneira melhor, gente. Assim, família, hoje, acompanhando vários programas, inclusive o do Rodrigo, né, acompanhei ele todo, a parte, né, falando do Vasco, falando dessa partida contra o Palmeiras, ele também falou sobre isso, que foi um absurdo, que o Felipe não pode fazer isso, chegando agora, né, como é que pode o time, né, sem treinador e adotar esse tipo de estratégia, saindo a bola lá do início, olha a merda que aconteceu. E eu, sinceramente, cara, eu discordo, eu acho que o Vasco estava fazendo uma excelente partida, até a lesão ali do Lloyd, depois teve mais dificuldades, mesmo assim conseguiu sustentar, e o Vasco estava saindo dessa forma, estava saindo, e em alguns momentos saindo até bem. Eu citei isso aqui com vocês mais cedo, Palmeiras pressionou todo mundo ali, o Vasco e conseguiu criar o espaço.
Só que eu tava vendo até uma análise do Rodrigo Coutinho, jornalista, comentarista da Sport TV, e ele fala, e ele mostra assim, nos lances, que o Palmeiras ele mudou a forma de pressionar, porque tava pressionando ali com os 3 atacantes, mas depois utilizou um atacante para marcar, acho que um volante, e o Richard Rio para pressionar não só o homem aqui, né, o primeiro volante, que no caso nesse lance foi o Matheus Carvalho, mas ele ficar entre os dois, né, como é que vai? E aí quando o goleiro sai ali, ele já corre para cima para pressionar, né, o Hugo Moura, e aí os 2 atacantes abafam aqui, né, os outros 2 jogadores, só que, né, não é uma questão do Felipe ali. Eu acho que ficou muito claro, e eu gostei muito desse comentário do Souza, que foi um erro técnico, né, do Hugo Moura. Até da perna boa. Porque se ele traz pra perna boa dele, mesmo com essa pressão, ele ia conseguir cortar. Agora, quando ele traz pra canhota, pra esquerda, dá essa merda aí. Então eu discordo, cara. Eu sei que muita gente pode, né, não concordar comigo, mas eu acho que ontem o Vasco se portou muito bem. Ontem eu não coloco o resultado na conta do técnico. Coloco na conta dos jogadores. Porque se o Vasco tivesse caprichado ali no terço final, né, um passe aqui, ali, o Vasco ia sair na cara do gol, na condição de marcar, e teve essa falha aí, infelizmente, do Hugo Moura, que, repito, foi muito bem na partida. Família, pra gente falar agora sobre o Fernando Diniz, tá na tela pra vocês, né, repercutiu essa notícia no dia de hoje, que o staff, né, os empresários do Fernando Diniz pediram 2 milhões para acertar com o Vasco. Que é isso, hein? Eu tava até comentando agora com um amigo, né? Assim, eu sei que os últimos trabalhos do Diniz, a reta final no Fluminense e no Cruzeiro, porra, tá medo. Mas é um treinador que, cara, nem completou 2 anos, né? Porque eu não lembro quando foi a final. 2023, conquistou a Libertadores, teve aquele título carioca também, que, poxa, o Flamengo fez 2-0, sei lá, e depois ganhou de 4-1, ganharam a Recopa, né? Fez um péssimo trabalho, mas chegou à seleção por méritos, entendo, então com certeza, né, é um treinador caro. Mas aí, família vascaína, o que acontece? Parece, né, a gente tem aqui algumas informações que o Vasco conseguiu diminuir esse valor. O Carlos Berbet disse o seguinte: Vasco e Diniz chegam a acordo financeiro abaixo de 2 milhões mensais. O treinador pede para acelerar todo o processo para que ele possa trabalhar. O Diniz quer trabalhar. Tá aqui também o Terra, dizendo que Vasco e Fernando Diniz, tudo certo. E a gente tem também aqui essa informação do canal Na Torcida Vascaínos. Depois de uma semana de negociações, o técnico Fernando Diniz e o Vasco da Gama se acertaram. E as partes aguardam a assinatura do contrato para que o treinador de 51 anos seja anunciado como novo treinador do Vasco. O acerto marca o retorno de Diniz ao futebol carioca, onde teve uma passagem marcante pelo Fluminense. O treinador também acumula experiências à frente de grandes clubes como São Paulo e Santos, além de ter comandado interinamente a seleção brasileira durante parte do ciclo de 2023. Tá aí. Então vamos aguardar, né, esse anúncio, esse acerto oficial. Mas falando do Diniz aqui no campo, tecnicamente, eu quero trazer esse corte do Rodrigo. Você concorda? Tá na tela. O estilo que o Diniz joga, e eu vendo o jogo do Vasco, é muito difícil dele colocar aqui o padrão de jogo que ele quer, de tocando, porque, de assim, saindo. Porque o Vasco erra muito. E não, eu não tô falando de agora, jogadores. não. Isso aí foi uma coisa que acontece no Vasco. Pode ver que a maioria dos jogos que o Vasco perde é tudo erro. Erro individual da parte de trás. Tudo do zagueiro, lateral. Pode ver. E hoje, esse gol que o Palmeiras fez é um episódio que acontece no Vasco. O Vasco toma muito gol de erros defensivos individual, que é o que o Diniz preza muito, se saída de bola, toque. Então, assim, eu acho que isso acaba dando uma... E aí, tá com coragem, Diniz? Me fala, da linha ali, esse time que jogou agora contra o Palmeiras. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Dessa linha aqui, eu só coloco os 2 laterais que têm condições de fazer um pouco do jogo do Diniz. Os 2 laterais, esses. Tietê, Matheus Carvalho e Hugo Moura. Desses aqui, Tietê e o Hugo Moura pra cá. Se for muito lá perto da área lá também, eu acho que não consegue. Aí Ryan na frente. Aí o Moreira, né, que é o português, também eu acho que consegue fazer. E o Coutinho, que eu acho que no estilo de jogo do Diniz, eu acho que dá certo. Porque ele tem muita qualidade e o Coutinho joga com a bola e com a movimentação. Eu gosto muito de ver o Coutinho jogar, mas aí que tá. Aqui atrás, aqui para sair nesse jogo, nesse estilo. Eu entendo que boa parte da torcida do Vasco vai concordar com o Rodrigo, porque de fato foram muitos erros individuais, né, nesse campeonato brasileiro, sul-americana, Copa do Brasil também. Felipe Coutinho errou e aí não foi a defesa, né, no lance do gol
do Operário. Mas assim, família, quem acompanhou aqui o nosso vídeo, ouviu o programa Fechamento Sport TV, Felipe Melo, ele falou muito, né, sobre o trabalho do Diniz, e já foi um ponto que eu coloquei aqui. Sim, é importante o jogador ser bom, tecnicamente. É o caso dos jogadores do Vasco. Cara, eu nem acho o João Vitor tão ruim assim e o próprio Freitas. E aí a minha esperança é a seguinte, é o que o Felipe Melo falou, que o Diniz vai criar linhas de passe, movimentações que vão facilitar a saída de bola. Essa é a minha esperança. Porque não adianta o zagueiro do Vasco pegar a bola e aí aparece um aqui marcado e não tem as movimentações. O cara vai ter dificuldade, vai forçar um passe, vai errar. Então a minha esperança é essa, que o Diniz consiga implementar o seu trabalho e criar movimentações para facilitar essa saída de bola, né? Com os dois zagueiros, com o volante, vai aparecer o meia, né? O Ganso fazia muito isso lá no Fluminense, de aparecer lá atrás, ele vai fazer isso com o Felipe Coutinho. Essa é a esperança. Mas claro, o Rodrigo tá falando uma realidade. Mas é isso, Felipe Melo também falou no programa. Cara, o Diniz não é só saída de bola, porque tá todo mundo focado na saída de bola. Mas o Diniz marca a pressão, vai criar movimentações para isso. É um cara que cria ali movimentações e estratégias para o time dele ficar com mais posse de bola, chega muito no gol, cria muitas oportunidades. Então isso também é um ponto positivo. Felipe Melo falou, o Rodrigo comentou aí, né? Poxa, a gente entende que o estilo do Diniz pode potencializar o Felipe Coutinho. Isso é uma realidade, é uma verdade. Então, assim, dentro das opções, já falei isso aqui algumas vezes, dentro das opções que tem no mercado, analisando as características dos jogadores do Vasco, eu gosto sim do nome do Diniz. Espero que ele possa iniciar muito bem, porque ele tá aí, né, falando... A galera tá falando nas negociações que ele tá pedindo tempo para implementar a sua ideia de jogo, mas eu espero que já logo no início ele possa construir ali resultados para ter mais tranquilidade, a torcida jogar junto, a gestão também ter mais tranquilidade, vai ser importante, né? Porque, claro que o Vasco tem uma sequência de jogos aí que vai precisar das vitórias. Ganhando, principalmente nessa sequência que tem, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Diniz vai ter tranquilidade. Na verdade, eu tô torcendo, e vou torcer muito, tenho certeza que você também, para que ele consiga os resultados até ali, né, o Mundial, que aí com certeza ele vai ter esse tempo para botar na mente dos jogadores as suas ideias, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, eu quero trazer aqui esse corte do Edmundo, que agora há pouco desabafou, falando que o Pedrinho tirou ele do grupo da Sempre Vasco, falou que é um objetivo de vida tirar o Pedrinho da presidência do Vasco. Olha só. Bom, um bom trabalho ele não faz. Honesto ele é. Isso eu posso garantir. Mas um bom trabalho ele não faz. O trabalho é tão ruim quanto o do Campelo, quanto o trabalho do Salgado. É tão ruim quanto. E olha que se gastou bastante. O Vasco fez um novo contrato com a televisão, fez um novo contrato com a Brax, onde o Vasco vai ter esse ano uma arrecadação muito maior do que aqueles 460 milhões que foram apontados no balanço de 2024. Então, sem dúvida nenhuma, poderia o Pedrinho estar fazendo um trabalho bem melhor, na minha modesta opinião. Eu sou muito transparente, todo mundo sabe, e hoje fiquei aqui dizendo para mim mesmo, contenha-se, não fala, seja mais comedido, seja mais tranquilo. Mas ele hoje, pessoalmente, me removeu do grupo da Sempre Vasco. Eu estou no grupo da Sempre Vasco desde 2010, há cerca de 15 anos, quase 15 anos. Sou um dos fundadores. Eu levei o Pedrinho para o grupo da Sempre Vasco. Eu indiquei o Pedrinho para ser candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje eu me decepcionei, ele me removendo do grupo da Sempre Vasco. Então, você está coberto de razão, Sérgio. Ele não tem coragem, ele não tem personalidade para encarar de frente os erros que ele está cometendo. E aí, ele se esconde na fragilidade que ele tem, nas fragilidades que ele tem, e para que as pessoas achem ele um coitadinho. Mas se ele tem personalidade, tem força e coragem para bloquear pessoas e remover outras de um grupo que ele é convidado, é sinal de que ele está no caminho completamente errado. Absurdas. E eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, sou um dos fundadores, botei a minha cara para que esse grupo
assumisse, né? E claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga aí o título de campeão brasileiro, o ano que vem ganha Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama. Não é fácil não. Mas assim, eu tava trocando uma ideia com um amigo lá no grupo de membros, o César, e ele bate muito na gestão lá no grupo, né? Ele fala que não aceita essa desculpa dele, de sempre estar falando das últimas gestões, da 777, ele tinha que resolver os problemas e pronto, e acabou, né? Basicamente a maneira que ele pensa. Só que eu fiz uma pergunta pra ele, eu falei assim, César, beleza, irmão, você pode cobrar o Pedrinho em relação ao campo, os resultados, bota muito amiguinho dentro do Vasco, e Alex Teixeira, Felipe, cadê o profissionalismo? Beleza, e nada disso eu tô falando aqui que é irrelevante, que não é, né, que são cobranças que realmente tem que acontecer. Mas qual é a solução? Você olha aí para outro agente político que possa resolver esses problemas? Eu acho leve, tá? E falo isso aqui na moral, que acho que fez um projeto interessante um tempo atrás, o Somamos, mas será que vai querer disputar as eleições novamente? Depois de tudo que ele ouviu aí, muita coisa, né, sempre a galera comentando que é isso, que é aquilo, que processou o Vasco, que é ligado com não sei quem, sabe, que não é vascaíno, tantas coisas que ele ouviu aí nesse processo. Será que é um cara que quer passar por isso novamente? Não sei. Euriquinho? Edmundo? Vende. Mas cadê o comprador? O Pedrinho não tira a bunda da cadeira. Será que é fácil assim? Como a galera acha? Que é fácil achar um comprador, né? O Vasco tá ainda aí nessas questões jurídicas com a 777. Será que é mole assim? Vender o Vasco? Então, sabe, a solução, a galera bate, cobra, mas a perspectiva para o futuro, ela é complicada. Ela é difícil, ela não é fácil. Então o Edmundo, quando ele levanta ali, o Pedrinho pelo menos é honesto, isso já é um ponto positivo para mim. Porque, olha só, família, quando o Edmundo, e isso é um discurso que foi criado pelos gestores, né, pelos presidentes que passaram no Vasco. Até pouco tempo atrás, quando eu criei aqui o canal e estava naquele processo de eleição, cara, eu escutava, na verdade, né, li ali, os torcedores comentando assim, não importa, eu não quero saber quem senta na cadeira, eu sou Vasco. Tu percebe a merda que é isso? A idiotice que é isso? Essas falas? Porque como assim? Você não se importa com quem senta na cadeira, se é ele que vai conduzir o seu time por 3 anos. Será que ele vai estruturar? Será que ele tem projeto? Será que vai conduzir da maneira correta? Então essa cultura organizacional que foi criada no Vasco, tipo o Vasco cai para a 2ª divisão, cai de novo, aí o que os caras criam? O nosso amor não tem divisão, sabe? Então merda atrás de merda e os caras entochando, você me entendeu? Desculpa aqui, né, esse termo, entochando no nosso, sabe? E aí eu pego essas falas do Edmundo, meu objetivo de vida é tirar o Pedrinho da presidência. Pô, mas eu não quero isso, eu não quero isso. O Vasco nos últimos anos foi isso. Não foi Eurico com o Roberto, o Campelo da maneira que entrou, Eurico falando, poxa, e aqui eu não entendo nada de Vasco, tá? Eu tô falando aqui de uma forma superficial. Eu não sei se foi a decisão correta, não era pro Júlio entrar, eu não tô falando disso, eu de fato eu não conheço muito da política do Vasco. Eu estou falando que essa guerra na política do Vasco, como atrapalhou o Vasco, como atrapalha o Vasco nos últimos anos. Então a partir do momento que Eurico, eu não quero aquele moleque ali, não quero, não sei se tinha projeto, se não tinha, mas colocou o Campelo lá. Salgado entrou sem merda nenhuma no Vasco. Sem projeto nenhum, e todo mundo percebeu, principalmente depois do que ele fez. Então é isso que a gente precisa pro Vasco? Eu quero tirar, é meu objetivo de vida. Eu tenho certeza que muito vascaíno vibrou com essa declaração do Edmundo. Mas é isso que a gente quer pro Vasco? É isso? Então, já falei aqui algumas vezes que no futebol, o Vasco vem passando por dificuldades, resultados, contratações. Agora, o Pedrinho não mentiu em relação a isso. Nesse momento o Vasco preocupa, mas daqui a pouco, né, pode melhorar, pode figurar mais no meio da tabela, pode chegar longe nas Copas como chegou no ano passado, tem muita coisa para acontecer ainda. E financeiramente é aquilo, eu não sei como é que o Vasco tá, né, tá aí nessa recuperação judicial, mas é aquilo que o Pedrinho já comentou. Vamos olhar lá pro Corinthians? Nossa, um excelente trabalho.
Excelente trabalho. Ganhou o Campeonato Paulista, conquistou a vaga para pré-Libertadores. Ah, tu viu? Um aumento em um ano de quase 1 bilhão de dívidas. De dívidas. Então, assim, a gente tem que decidir, sabe, o caminho que a gente quer. Porque não adianta a gente escolher pessoas, discursos. Não adianta isso. A gente tem que escolher projetos. E nisso, quase ninguém teve pro Vasco. É por isso que o Vasco está nessa situação. Isso é claro para mim. Então, por isso que eu continuo defendendo o Pedrinho e não tenho problema nenhum de criticar o Pedrinho. Mas por tudo que a gente viveu nos últimos anos com essas gestões, cara, só o fato, como o Edmundo falou, mesmo no momento de raiva, honesto ele é, velho, isso já faz a diferença para mim, tá? Vamos ver, quero a sua opinião aqui nos comentários.